Amém. Pastora Lília. Ok? Um abraço a todos vocês. É um prazer, uma honra para mim poder estar aqui com vocês, aqui diretamente da cidade de Londres. Estamos aqui na Inglaterra como missionários, como pastores aqui, trabalhando. Mas o Senhor tem falado algo muito forte no meu coração em relação a esse tempo. Eu falei em uma das lives, o Senhor, Ele parou a nossa agenda humana. Ele parou a agenda dos homens, Ele nos parou. Na verdade, o Senhor parou a agenda dos homens e Ele está descendo a agenda dEle para nós. Sabe, eu sinto assim muito fortemente que Deus está descendo a agenda dEle para nós. Ele está parando todos, Ele parou todas as igrejas, todos os pastores, todos os ministros, todas as grandes empresas multinacionais. E Ele nos colocou para dentro das nossas casas. O Senhor é tão perfeito nos seus caminhos, né? E Ele nos colocou dentro das nossas casas para restaurar o altar caído, os altares quebrados das nossas vidas. Primeiramente, reparar o nosso coração diante dEle, aquilo que nós precisamos pedir perdão a Ele, e reparar o altar da nossa casa, das nossas famílias. Porque a igreja, a base da igreja não são os nossos ministérios, não são os grandes templos, não são as grandes igrejas ou ministérios, mas a família é a base da igreja. Então, o Senhor está nos trazendo novamente de volta à base da igreja, que é a restauração do altar da família. Eu lembrei aqui de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias foi confrontar os profetas de Baal. E ali ele foi mesmo e falou: Senhor, o Senhor vai mandar o fogo do céu hoje. E ele confrontou, ele foi restaurar. Olha, capítulo de 1 Reis 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou um altar ao Senhor. Eu acredito que é o tempo de nós, Elias, nos levantarmos nesse dia e nós confrontarmos os profetas de Baal, a todos aqueles que têm levantado altares de idolatria na nossa nação e nas nações. O nosso Deus não é Deus que se vende, Ele não é Deus que aceita nenhum tipo de idolatria. Idolatria é quando nós colocamos algo no lugar de Deus, ou quando nós adoramos algo no lugar de Deus. Então, eu acredito que Deus está nos chamando hoje como profetas Elias dessa geração, profetas João Batista, porque o espírito de Elias estava sobre João Batista. É o mesmo espírito chamando para o arrependimento e confrontar esse espírito de idolatria, desses falsos altares que foram levantados na nossa nação, em outras nações também, aqui também na Europa, né? Altar da incredulidade, altar da não crer mais em Deus, né? E eu li aqui e eu entendi. Deus está nos levantando como Elias nesse momento, porque Ele não vai aceitar mais altares pagãos. O nosso Deus não vai mais aceitar dividir a glória dele com nada, nem com homens, nem com ministérios, nada. O Senhor quer ser adorado por nós. E aqui no verso, e aí a gente sabe que ele mandou, né, colocou o bezerro, mandou colocar mais água, e ele orou ao Senhor no verso 30. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou a Deus e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje para que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que o teu povo conheça o teu nome. Então, esse é o momento de nós confrontarmos os altares de idolatria da nossa nação. É o momento de nós chegarmos para a igreja e dizermos basta a qualquer tipo de idolatria, seja vício, seja entretenimento, seja distrações, seja idolatria a homens, a ministros, e nós levantarmos juntos, nós chamarmos como adoradores, como profetas, como pastores, evangelistas que somos, chamarmos
o povo para levantarmos um só altar ao Senhor. Então não é hora de distrações, não é tempo de nós continuarmos os nossos cultos online ou as nossas lives online todos os dias. Não é tempo de nós continuarmos fazendo aquilo que nós estávamos fazendo antes, porque o Senhor já nos parou como igreja. Ele já deu um stop a todos nós como agenda humana. E Ele está nos colocando para restaurarmos os altares destruídos nossas vidas, o arrependimento pessoal dos nossos pecados, aquilo que nós precisávamos consertar, das nossas casas, das nossas famílias, pais consertando com os filhos, filhos se convertendo ao coração dos pais, maridos consertando os altares com as suas esposas, esposas consertando os altares de relacionamento com os maridos. O respeito, o amor, o perdão dentro das nossas casas. Restaurarmos o altar de adoração dentro das nossas casas. E eu acredito aqui em Amós capítulo 5, rapidinho, quero só ler, que interessante, quando eu li isso aqui hoje, eu achei, quando Amós chama o povo, a partir do verso 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5, 4, buscai-me e vivei, diz o Senhor, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e a Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance da casa de José como fogo e a consume, não haja Betel quem os apague. Eu fui estudar porque o Senhor não queria que eles fossem adorar em Betel. E aqui eu li na minha Bíblia que Betel e Gilgal. Betel era onde Jeroboão levantou um altar ao cordeiro de ouro, ao bezerro de ouro. É onde Jeroboão levantou um altar para o bezerro de ouro. Então eles iam adorar em Betel, em Gilgal, mas eles adoravam o bezerro de ouro. Idolatria. Lugares de idolatria onde nós levantamos altares a bezerros, a qualquer tipo de idolatria. Então o Senhor falou assim, eu quero que vocês venham a mim, mas sem os bezerros de ouro. Eu quero que vocês venham para o meu altar. Eu quero que vocês reconstruam o meu altar na minha igreja. O Brasil está do jeito que está, não é por causa do Bolsonaro, não é por causa do governo, é por causa da igreja. Porque a prostituição espiritual, porque a idolatria está dentro da igreja. E nós precisamos restaurar esses altares dentro dos nossos corações para que possamos restaurar também da igreja. Então é um momento, como profetas, Elias, de nós restaurarmos esses altares do nosso coração, das nossas casas, para termos autoridade, para chamarmos o povo, para destruirmos os altares de idolatria. A gente chega, não é a nossa agenda, não são as nossas programações, é o que Deus quer de nós, o que Deus tem para esse tempo, amados, o tempo muito profético que nós estamos vivendo. Todos os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo. O que nós, como igreja, vamos fazer agora? As nossas agendas, as nossas programações, os nossos cultos, as nossas conferências? Não. Vamos parar e voltar, como o Ricardo falou, voltar para dentro das nossas casas e restaurar aquilo que estava destruído em nós, nas nossas casas primeiramente, para sermos voz profética para o povo, para sermos voz profética para a igreja. Então eu acredito nesse tempo agora, nós não podemos nos calar. E olha, outra questão, os profetas de Baal, eles profetizavam para agradar o povo. Não é tempo mais de abrirmos as nossas bocas para fazermos lives bonitinhas, cantarmos canções bonitas e pregarmos canções para passar a mão na cabeça de ninguém. Não é tempo mais de agradarmos ao povo, agradarmos a igreja, é tempo de confrontar a idolatria, a prostituição espiritual, ou qual for o pecado, não é? E claro, chamar para o arrependimento, porque o nosso Deus está nos dando este tempo para que haja conserto, para que não venha realmente destruição sobre nós. Então, claro, o arrependimento ele anda junto com a compaixão, o amor, como o nosso Deus, ele é um Deus de paciência, ele está nos dando tempo, ele está esperando para que nós venhamos realmente nos arrepender como igreja, né, Ricardo?